Fala meus geeks, começando o vídeo e o início agora realmente da série, onde a gente vai pintar ele aqui. Vou dar algumas dicas de como usar os lápis de cores. Vamos já começar a conversar algo mais descontraído, que é o Pokémon, especificamente já um pouquinho sobre a mecânica do Mega, e porque ela já está vindo para o Pokémon GO, que eu jogo bastante. Então não se esquece, like, se inscrever, redes sociais, está tudo aqui embaixo, e comenta o que vocês estão achando dessa série. Valeu e vamos nessa então. Então, meus geeks, aqui nós vamos dividir o desenho em 4 elementos: Gengar, Lucario, Mega Evolução e Fundo. Para o Lucario nós vamos usar o tom de cinza escuro, cinza claro, preto, um roxo e um amarelo. Primeira dica que eu já dou: começa com as cores mais claras e depois vai usando os tons mais escuros para ressaltando os cantos de sombra. Pode usar um branco para dar uma iluminação e até como um esfuminho, caso você não tenha, como é o meu caso, mas eu não usei porque eu quero bem manter isso. E vai sempre intercalando cor mais clara, indo pro escuro, usando a borracha para dar uma limpada. E aqui no caso eu usei a caneta para reforçar bem a parte da íris, porque o lápis não ia dar, e usei o preto para manter esse contorno. Nesse desenho eu vou usar ainda a caneta, mas eu vou evitar a caneta. Para quê? Eu quero deixar esse tom, essa cara mais de quadrinhos mesmo, de até pintura. Então os contornos inteiros eu vou usar as cores mais fortes mesmo para fazer o contorno, como vocês estão vendo do olho. Eu estou usando o preto. Você vai ver mais para frente do próprio Gengar eu vou usar outro tom. E eu até usei aqui um pouco desse rosa para dar esse efeito mais pro roxo, que é um tom meio avermelhado, que o Gengar é um espectro, é tipo algo assim. Aqui ó, sempre deixando seus lápis bem apontado. Agora a gente vai usar os tons de rosa que eu separei. Aqui tá todos, vocês podem ver. E usando essa mesma técnica, pegando o tom mais claro no começo e depois indo escurecendo. No amarelo é muito bom isso. Se você não tem dois tons de amarelo, comece com o amarelo que você tem, depois usa o laranja para ir escurecendo. Então não precisa se preocupar, dá para usar uma caixa de lápis de cor de 12, a gente faz um desenho legal. E use esse sistema que todos os desenhos usam para mesclando essas cores, para você dar profundidade, dar um realismo, mesmo que seja um desenho mais cartoon. É legal deixar esses contrastes. E uma dica que eu também vou passar aí, que nem ele tem algumas partes, que nem uma sobrancelha mais grossa. Quando o desenho tem esses traços um pouquinho mais grossos, se você não quer usar o preto para fazer o risco, use a cor mais forte padrão daquela região, que nem aí é o rosa. Eu vou pegar o rosa mais forte para fazer esses efeitos de sombra. E sempre, que é uma dica que eu vou dar a vocês, é uma dica que eu criei para mim, eu uso a lapiseira 05 para fazer efeitos de sombra. Já vocês vão ver como que é. E até a hora que eu for usar ela para dar uns outros detalhezinhos. A lapiseira, para mim, 05 é um coringa. Eu consigo fazer muitos detalhes com ela e ela fica quase imperceptível em qualquer cor que você tacar. Justo por ser um grafite um pouco mais fino, ele mescla muito bem com basicamente todas as cores. Aí ó, usando a tonalidade que eu falei, ó, para fazer esses efeitos de sombra e profundidade, eu tô usando o tom de rosa mais escuro e com um pouquinho mais de força para dar um tom mais escuro, e depois você só vai calibrando a mão para deixando um pouquinho mais claro. Com o tempo você pega isso de saber quanto de força você usa no seu lápis para ter um tom mais escuro, um tom mais claro. Isso é com a prática. Desenho não tem essa de talento, é prática, já deixo desde já. E vocês levam isso para série inteira. Quando vocês pensam, não tá dando, vai que é prática. Aqui ó, aquela lapiseira que nem eu tô passando com o Gengar Shine,
ele tem esses tons de rosa e muito branco. Para não deixar um branco chapado, eu tô usando bastante, passando o grafite 05 e depois passando o dedo para dar uma esfumada. Se você tem um esfuminho, pode investir no esfuminho, ele cumpre muito bem esse efeito de esfumaçar. Tem gente que consegue fazer com o lápis branco, eu não consigo. Como eu falei, ó, eu passo a lapiseira 05, depois vou esfumaçando, vou limpando com a borracha. Vocês conseguem um efeito dimensional legal, de profundidade, que você olha para o seu desenho, dá para saber se está de frente, de lado, aonde bate a luz. E mais uma dica que eu dou: quando você está olhando a imagem de base, que você sempre tem que ter que ajuda, tenta imaginar o foco da luz. A luz está vindo da direita, então na esquerda eu vou focar mais as sombras. Daí deixe um desenho mais orgânico, mais bonito ao olhar. Sempre fique atento com a luz, a luminosidade do seu desenho, que vai ser a grande diferença na hora que ficar final, e vai ser diferença para outros artistas, outros desenhos, e principalmente do iniciante ao avançado. Dominar a sombra, dominar a luminosidade faz muita diferença. Você não precisa fazer um desenho hiper pintado, hiper realista, mas um pouquinho de sombra que você dominar, você vai ver que seu desenho vai ficar com uma cara muito legal. E como eu falei, vocês estão vendo, né? A lapiseira 05 aqui comigo vai ser o Coringa no desenho inteiro do Ginger ao Lucario, a Mega Evolução. E como eu tô falando pra vocês, ó, eu contornei ele inteiro com esse rosa mais forte. Eu poderia passar uma caneta preta, que é normal quando você faz o desenho do esboço para o desenho que você vai realmente usar, se usar uma caneta preta. Pode. Eu gosto de alguns desenhos meus usar isso, usar o lápis de cor mesmo, especialmente porque esse fundo já vai ter uma cor muito escura. Então basicamente eu já vou estar a hora que eu for fazer esse fundo escuro, eu vou estar passando preto. Então vai dar uma boa realçada. E tome cuidado com a sombra, especialmente quando tem esses efeitos aqui na frente, que o Gengar, ele é meio que enterrado em uma energia escura que ele tem. Já nós vamos começar a conversar sobre Pokémon. Então eu fiz essas energias por cima dele. Então eu tô focando bem a sombra, de baixo para cima, escolhendo o foco de luz. Você vê o foco de luz pra mim. Eu vou botar uma setinha aqui. Eu acho que eu vou pôr. Ela tá vindo, ó, da direita, da esquerda pra direita. Desculpa se eu tiver errado. Se eu tiver, eu vou botar algum meme agora. Então, a sombra vindo aqui de baixo e criando a iluminação. Bonitinha, legal. E por causa desses efeitos de raio, eu dou uma sombra bem mais forte, bem embaixo deles, para dar essa impressão que o raio tá na frente. Isso vai ficar muito legal, porque tá dando a impressão que o raio realmente tá na frente. Esse raio eu vou pintar junto com o fundo, junto com o efeito que eu vou fazer também no Lucario, que é o efeito da aura dele. Então você vai ver que, ó, olha aí pra vocês verem como já ficou legal. E isso vocês conseguem no básico. Vocês olhando esse desenho e aplicando, treinando, pratica. Não precisa pegar uma folha de papel canção, pega um bloco de desenho mesmo com o lápis que vocês têm e vai praticando. Uma coisa que eu já deixo bem claro aqui, eu vou repetir, educado: movimentos circulares. Para quê? Para não riscar seu desenho. Você está trabalhando com lápis com ponta fina, então qualquer forcinha errada você vai marcar o seu desenho e pode prejudicar. Então faz movimentos circulares leves, que aí vai deixar o desenho orgânico, não vai ficar marca de lápis. E lápis Faber-Castell é excelente para você esfumaçar nele, então tome muito cuidado com isso. Escolha também um lugar para apoiar, que nem eu estou usando uma folha de papel cartão que eu cortei, justamente porque ela não vai riscar embaixo, meu lápis não vai pegar a textura que tem na minha escrivaninha, que vai atrapalhar a textura que tem embaixo da folha, passa pro desenho a hora que você está pintando. Então tome muito cuidado mesmo, meus geeks. E agora nós vamos finalizar essa parte. Próximo vídeo já vamos pro Lucario. Espero que vocês tenham gostado. Fui, meus geeks! Girl, he only fucked you over cause you let him.
didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort.